Essa é a maneira mais básica da gente fazer a ondulação de volumes. Legal, entendemos coisas a respeito de volume. Show de bola. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar a respeito da carga. Então nós vamos falar a respeito da carga. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar a carga. Escreve aí. Carga. Carga. Elementos de carga. Se for musculação, é peso. Carga levantada. Não tem o que fazer. É o quanto que você levanta de carga. Você pode ter duas opções a respeito disso. Você pode fazer o percentual de um RM. Então você pode ali, escreve, ó. Percentual de um RM para o seu atleta. Esse percentual de um RM pode vir de um teste de um RM, realizar fidedignamente o teste de um RM, ou pode ser RM predito. Existem tabelas onde a gente usa para estimar a repetição máxima. Também é possível e é bem usual na musculação, beleza? Se for um aluno iniciante, eu não aconselho um RM direto. Melhor fazer a predição do RM. É bem fácil de fazer, bem bacana fazer a predição de um RM. Então você tem um RM direto para mais experientes e um RM predito, que é mais seguro. Predito. Beleza? Olha lá. Estamos falando de carga. Ó, carga pode ser percentual de um RM, medida direta, ou percentual de um RM predito. Tudo show de bola, sem problema nenhum, beleza? Sem problema algum com relação a isso. Continuemos? Ótimo. Depois nós podemos fazer a questão da carga baseada nas repetições máximas. Então eu vou botar aqui, carga, vou abrir uma setinha, repetições, escreve aí, repetições máximas. Repetições máximas. O que significa isso? Olha lá, a primeira opção, ou primeira possibilidade, carga percentual de um RM, tá? Pode ser direto ou pode ser predito. Direto é mais perigoso, predito é mais seguro. Ou repetições máximas. O que significa repetições máximas? É simples. Se você escreveu lá na periodização, vai fazer no dia de hoje 8 repetições. Esse sujeito vai botar carga no exercício para realizar 8 repetições. Se ele realizar 9 ou 10, tá leve. Se ele realizar 7 ou 6, tá pesado. Então você tem que ajustar a carga para as repetições. Isso significa repetições máximas. Então é uma faixa de repetição máxima. Vou botar carga para repetições máximas. Vou prescrever séries de 10 repetições. Eu vou botar carga para realizar 10 repetições. Não conseguir fazer 11 e nem fazer 9. Eu preciso realizar as 10 repetições. Intervalo suficiente para recuperar essa musculatura para ela conseguir fazer as 10 repetições. Então, são essas duas maneiras que eu tenho de fazer a predição e a prescrição da carga. Com percentual de um RM medido direto ou percentual de um RM predito por uma tabela de elementos de correção, fatores de correção. Ou faixa de repetições máximas. Prescrevi 8, é para fazer 8, não 9 nem 7. Prescrevi 10, é para fazer 11. Não é para fazer 9. É para fazer 10. Então eu vou botar carga para fazer 10 repetições. Entendido isso? Beleza. Agora vem o nosso elemento de fechamento da costura toda. Nós falamos sobre
volume, nós falamos sobre volume e nós falamos sobre a carga. Falamos sobre volume e falamos sobre a carga. Em qual momento eu falei sobre intensidade aqui? Em nenhum momento ainda eu falei sobre intensidade. Por que eu não falei sobre intensidade? Porque intensidade será algo chamado trabalho total. Será chamado de gasto energético total. Isso será a nossa intensidade. Para que eu possa calcular o gasto calórico total, ou estimar o gasto calórico total, ou prever o trabalho total realizado, eu preciso calcular uma coisa chamada quilagem, tonelagem. O quanto de carga que aquele sujeito levantou naquela sessão de treinamento. Então, agora você vai escrever aí, ó. Intensidade. Intensidade é igual a elementos de volume vezes, adivinha, a carga. Então, olha lá, intensidade é igual volume vezes carga, porque isso vai me dar uma relação de trabalho total. Vai me dar uma relação de trabalho total. Eu vou saber, se eu calcular os volumes e multiplicar pelas cargas levantadas, eu vou ter o elemento trabalho total. E eu vou saber se na segunda-feira esse sujeito fez um trabalho maior ou menor do que na terça-feira. Vou saber se terça-feira foi um trabalho maior ou menor do que o de quarta-feira. E dessa forma eu consigo fazer o controle da progressividade do treinamento com ferramentas simples, extremamente simples, apenas verificando os elementos de volume e anotando as cargas que foram levantadas. Ao final disso, eu tenho o trabalho total e consigo colocar na forma de um gráfico, na forma de um controle semanal. Então eu vou projetar para vocês agora uma coisa legal. Isso aqui que nós vimos, ó. Exatamente isso. As variáveis de controle do treinamento estão relacionadas com isso. Elementos de volume, número de repetições, tempo da sessão. Intensidade é o quê? Percentual da carga de um RM, tonelagem total ou quilometragem percorrida, se for uma questão de treinamento aeróbio. Quantos quilômetros esse sujeito percorreu? Além disso, a gente tem que entender que é geralmente feito dessa forma o controle de treinamento. Ó, geralmente nós usamos treinamentos de força, geram resultados de controle de treinamento de força, né? Treinamentos cardio geram controle cardio. Treinamento de alongamento, alongamento. Treinamento mais gasto calórico aeróbico, mais gasto calórico aeróbio. Mas será que é possível? Olha lá, então vamos lá, vamos calcular. Como é que a gente faz esse controle? Ó? Quanto que foi feito na semana 1 de força? 400. Segunda 2, 335, total. Então a gente vai determinando isso. Mas o grande desafio é fazer diferente. Como é que a gente faz diferente? A gente pode usar a percepção subjetiva de esforço, que ela é principalmente trabalhada em elementos, em esportes, que são esportes mais relacionados com o levantamento do peso corporal, elementos mais técnicos, como por exemplo as artes marciais, como, por exemplo, o basquete, a realização do treinamento técnico do basquete, do futebol, do vôlei e assim por diante. Então a gente tem como classificar a PSE em
1, extremamente leve, 2 e 3, muito leve, 4 e 5, leve, 6 e 7, um pouco pesado, 8 e 9, muito pesado, 10, extremamente pesado. E aí, a gente faz isso 30 minutos depois do término da sessão. Espera terminar a sessão, 30 minutos depois, a gente vai lá e pergunta pro cara, como é que foi a sessão hoje? Ele vai dizer de 0 a 10, um número. Ah, foi um pouco pesado, foi entre 6 e 7. E aí você vai usar esses dados para calcular as questões de volume de treinamento. De onde é que sai isso? Sai de artigos científicos. Aqui do Fábio Nakamura, né? E aqui do Marcelo Saldanha AO, que vocês conhecem ele da rede social. Tem um trabalho, um artigo de opinião aqui falando a respeito disso, mas existem vários outros artigos mostrando essa relação de trabalho de controle de carga. Como a gente calcula isso? É muito, muito fácil. A gente pega o valor da duração da sessão de treinamento, né, e multiplica pelo valor que o atleta deu de PSE. Isso vai ser a nossa carga de treinamento. Aqui eu tenho uma planilha, ó, que eu tenho controlando. Então, olha lá, primeira segunda-feira, o que o cara fez? Fez corrida, qual é a duração? 100 minutos. Como que foi a intensidade? PSE 3. Quanto que foi a carga dele? 300. Treinamento, resistência e resistência de força. 120 minutos, como é que foi a percepção? 5. Carga, 600. Quarta-feira, flexibilidade e resistência. Duração, 90 minutos. PSE 2, 180. Então eu tenho tudo aqui, ó, controlado conforme a percepção multiplicada pela duração da atividade. Quando eu coloco isso num gráfico, olha como é que fica. Olha como é que fica. Fica assim, ó. Eu consigo periodizar, ver que segunda-feira o treinamento foi assim, na terça-feira foi assim, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado teve uma grande carga de trabalho, de treinamento, e assim a gente consegue controlar as coisas todas. Entenderam aí? Show de bola, né? Barbada de fazer isso. Muito barbada de fazer isso. Só basta querer fazer. Então, se você quer realmente aplicar um treinamento massa, ter um controle massa do treinamento do seu atleta, do seu aluno, é importante que você faça esses controles, faça essas relações. Aí você vai dizer, ah, mas eu não tenho como fazer esse controle, André. É muito complicado. Gente, vai lá no site, no isubra.com.br e faz a aquisição da TTC. 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 E aí você vai lá na TTC e aí vai lá e pega essa informação, pega essa planilha aí, tá? Que é a planilha de controle total de treinamento. A TTC é a Total Training Control. Você pega essa planilha e nessa planilha você tem todos os elementos de controle. Massa corporal, hidratação, você tem pressão arterial, você tem percepção de recuperação, percepção de esforço, a carga, tudo mostrando em gráfico, de maneira bem legal lá para você que está afim de fazer um controle bacana de trabalho, aí com aluno de personal, beleza? Vamos lá, vou abrir para 5 perguntas. Vocês podem fazer 5 perguntas agora, a partir de agora, 5 perguntas, e eu vou responder essas perguntas para vocês. Obviamente vocês vão fazer, eu vou escolher as 5 perguntas, né, para fazer. Vamos lá. Onde consigo essa planilha? Por favor, alguém escreve o endereço do site aqui, www.isubra.com.br. Ela custa R$130 e vai mudar a vida de vocês. Para você que é personal, cara, é treinador, personal, é o que há, tá? Olha lá, o Djalma já colocou. Isubra.com.br, a planilha é show de bola. Tem tudo lá, tem curso, tem livro, tudo que eu falei hoje nessa live aqui, sobre volume, sobre carga, sobre intensidade,
Tem no livro, lá, o livro Atualização do Treinamento de Hipertrofia, né? Tá. Gente, olha só, tudo isso que eu tô falando pra vocês está lá no site, no www.isubra.com.br, na forma de livro e na forma de curso online. Então, se você quer aprender sobre hipertrofia muscular, compra o livro, custa R$100, frete grátis pro Brasil todo. E também compra o curso online de hipertrofia. Tá lá. R$297. Dá para parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. E fica com o curso assistindo durante 3 anos. Entra lá no www.isubra.com.br, compra o curso, compra o livro, faz a leitura. Se você é de Porto Alegre, faz a pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. Beleza?